Graça e paz, irmãos. Para mim, acredito para os irmãos também, é uma grande alegria poder estarmos reunidos hoje. Amém? Porque enquanto nós cantávamos as canções, o Senhor me trazia a lembrança de onde Ele me tirou e aonde Ele tem me colocado. Como o Senhor foi misericordioso comigo, e acredito que com vocês também. E às vezes é bom a gente lembrar, irmãos, de onde o Senhor nos tirou. Porque quando esquecemos de quem éramos, então nós ficamos relaxados na obra do Senhor e começamos a levar a obra do Senhor de qualquer maneira. Mas quando verdadeiramente o Senhor nos mostra da lama que Ele nos tirou, da imundícia que Ele nos tirou, então nós vamos reconhecer a grandiosidade e a beleza dessa grande obra que o Senhor tem feito no nosso meio, amém? E para isso, irmãos, nós precisamos nos expor à palavra de Deus, para que possamos crescer no Senhor e ver essa beleza, essa tão grande salvação. Nós precisamos nos expor à palavra de Deus, amém? Porque para a palavra de Deus não existe um coração duro, irmãos. Para a palavra de Deus não existe uma mente entorpecida. Não existe uma barreira para a palavra de Deus. Ela é poderosa para destruir todas as fortalezas, tanto as que colocamos nas nossas mentes, como aquelas que nós colocamos nos nossos corações. Mas nós precisamos dar um passo para isso. Nós precisamos nos expor à palavra de Deus. Por isso, os irmãos do passado tanto batiam e enfatizavam na importância de nós estarmos nos reunindo. Porque quando nos reunimos, nós nos expomos de uma maneira mais ampla para que a palavra de Deus nos transforme, nos ilumine e nos limpe pela lavagem que é a palavra de Deus. Por isso, irmãos, precisamos nos expor à palavra de Deus. Por isso a importância de reunir. Porque quando nós nos reunimos também, de uma maneira que a palavra de Deus não é exposta da maneira verdadeira que ela precisaria estar, então muitos irmãos se reúnem, como diz Paulo, não para melhor, mas eles se reúnem para pior. Porque onde a palavra de Deus não é pregada, os irmãos que estão debaixo dessa palavra que está sendo pregada, eles estão se reunindo para pior. Por isso nós devemos rever os nossos conceitos e ver verdadeiramente aonde que nós podemos nos expor. Porque às vezes nós estamos nos expondo em lugares que a palavra de Deus não está sendo pregada. E quando a palavra de Deus não está sendo pregada, está se introduzindo no nosso meio um outro evangelho, um outro Cristo. Por isso que você vê vários irmãos com vários anos de fé, tantos anos caminhando com o Senhor, sem uma mudança de vida, sem uma mudança interior. Para que eu e você, nós nos transformamos à imagem do Deus invisível, que é o Senhor Jesus Cristo, no corpo, nesse novo corpo, nessa nova formação que é a igreja, nós precisamos, irmãos, nos submeter também à autoridade da palavra. Porque se nós não nos expormos à palavra e nos submetermos à autoridade da palavra, nós não vamos conseguir ser um com Cristo. Porque Cristo ele está disposto a lavar os nossos pés, que é a palavra de Deus. Ele está disposto a cada dia, irmãos, a estar nos trazendo mais para próximo dele. E é uma obra tão grande que o Senhor fez na cruz, uma obra tão completa. Ele mesmo veio e fez isso por nós. Ele teve a consciência que nos tomou. Ele nos escolheu. Ele que vai nos transformar. Mas nós precisamos nos colocar à disposição da palavra de Deus. Esses dois fatores são essenciais para o crescimento do irmão.
para o nosso crescimento, nos expormos à palavra e reconhecermos a palavra de Deus. Porque daí, irmãos, não vai existir dogmas nas nossas mentes que a palavra de Deus não vai quebrar. Não vai existir um coração tão duro que o Senhor não vai entrar. O Senhor está disposto, nesse início de noite, a quebrar o nosso coração de pedra, a nos transformar, irmãos. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Ela é mais poderosa do que você imagina. Talvez você está temando, mas o Senhor é poderoso. Então que o nosso coração seja hoje um coração de nos expormos à palavra de Deus. E não somente isso, irmãos, reconhecer a autoridade da palavra de Deus. Porque se alguém vir aqui falar dele mesmo, coisas que ele pensa da palavra de Deus, você não precisa reconhecer isso. Mas quando vem um irmão aqui e lê a palavra de Deus, e expõe as escrituras para você e para mim, você precisa se expor a essa palavra e reconhecer a autoridade do Espírito Santo. Ele é a autoridade da igreja, é a nossa autoridade. Nosso Senhor Jesus é a nossa autoridade. Ele é o cabeça da igreja, ele tem autoridade no nosso meio. Mas nós podemos fechar o nosso coração e não aceitar a autoridade do Senhor Jesus. Tenha em vista, irmãos, esses dois fatores, sempre que nos reunirmos, e precisamos nos expor e reconhecer a autoridade da palavra de Deus, amém? Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 13, a partir do verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse a Jesus, sabendo que o Pai tudo confiava nas suas mãos, e que ele viera do Pai e voltaria para Deus, levantou-se na ceia, tirou a vestimenta de cima, tomou uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos apóstolos, e enxugá-los com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, ele lhes disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus: o que eu faço não sabeis agora, compreendolás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tem parte comigo. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro pediu ao Senhor não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto mais já está limpo. Ora, vós está limpo, mas nem todos. Pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse: nem todos. Pai, nós queremos nos submeter, Senhor, à autoridade da Tua palavra. Que o Senhor possa ter livre acesso à nossa mente, Senhor. Que todo espírito maligno, Senhor, que se levanta contra a autoridade da palavra, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Sabemos que muitos demônios, Senhor, têm atormentado a mente dos irmãos. Por isso nós expulsamos esses demônios em nome do Senhor Jesus. Que o nosso coração, Senhor, possa ser uma terra fértil, Senhor. Que a nossa mente, Senhor, possa estar totalmente liberada, Senhor. Quebra, Senhor, as fortalezas das nossas mentes, Senhor, para que possamos aprender com o Teu Filho, Pai, que é manso e humilde de coração, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nessa tão grande guerra, Senhor. Sabemos que o Senhor vai na nossa frente. O Teu Espírito Santo vai convencendo do pecado e do juízo, Senhor. Sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, Senhor. Sabemos que a Tua obra é tão gloriosa, Senhor,
que as nossas mentes não conseguem alcançar. Mas te pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós que somos fracos, Senhor. Tem misericórdia da nossa mente, Senhor. Nos ajuda, Senhor, que nós possamos estar todos nós expostos à Tua palavra, Senhor, reconhecendo a autoridade da Tua palavra, Senhor, aquilo que o Senhor já tem nos dado, Senhor, aquilo que o Senhor tem frutificado no nosso meio, Senhor. Por isso te pedimos, fica conosco, porque não temos para onde ir, Senhor, porque só Tu tens as palavras de vida eterna. Ajuda cada irmão em cada debilidade, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, possa jorrar como fonte de vida, Senhor, para mudar as nossas atitudes, Senhor, mudar a nossa mente, Senhor, e também mudar o nosso coração, porque sabemos que o Senhor é poderoso, Senhor. Em nome do Teu Filho amado, nós te pedimos, ó Pai. Amém e amém. Irmãos, sempre que eu aconselho os irmãos que estão começando a ler a palavra de Deus, eu sempre falo para que os irmãos comecem a ler o Evangelho de João, porque o Evangelho de João foi o último livro a ser colocado no cânon bíblico. Ele foi escrito cerca do ano de 90 a 95 depois de Cristo. Então, as cartas de João já tinham sido escritas, até mesmo o livro de Apocalipse já tinha sido escrito, e João vem no ano de 90 a 95 e escreve esse Evangelho. E esse Evangelho ele é tão poderoso e tão sublime, que ele traz algumas passagens que nos outros evangelhos nós não temos. Nós temos os 3 evangelhos sinópticos, que são Mateus, Marcos e Lucas. Eles contam mais ou menos as mesmas histórias, com muitas verdades que o Senhor Jesus fez, e o apóstolo João, de uma maneira milagrosa, entendendo toda a deficiência que a igreja já tinha. A igreja já tinha cerca de 60 anos já sem o Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo, vendo tanta debilidade no meio da igreja, o apóstolo João, ele agora escreve esse evangelho como se fosse reparar algumas arestas, alguns erros que os irmãos estavam fazendo. E ele, o último apóstolo vivo, vendo a degradação do evangelho já no começo do 1º século, então João vem e através do Espírito Santo ele escreve esse evangelho, o Evangelho de João. E nesse evangelho, irmãos, você vê muitas coisas. Você vê a grandiosidade de Cristo no capítulo 1. Você vê quando João Batista apareceu, João diz que ele não era o Cristo, porque ele não era nem digno de atar as sandálias do Cristo. E ele também diz, quando ele é indagado quem ele era pelos seus discípulos, ele diz: é necessário que ele cresça e eu diminua. Que evangelho glorioso! Que evangelho que nos traz tanta graça de Deus. Por isso sempre eu aconselho os irmãos a ler o livro de João. Aí você vê no capítulo 2, o Senhor Jesus foi convidado para um casamento. Os milagres do livro de João são representativos. Quanta graça nós temos nesse evangelho. Nós não podemos ler os sinópticos e deixar de ler o evangelho de João, porque eles se entremesclam. E João vem como se fosse a cereja do bolo. Você sabe como você está montando um bolo? O Senhor estava montando um bolo para nós. Então ele bota Mateus, bota Marcos, bota Lucas. Aí ele vem e completa aquele bolo com o livro de João. Você vê a sabedoria do nosso Deus, como Ele é poderoso, como Ele sabia os erros que os irmãos iam cair. E nós, nessa pequena passagem que lemos do livro de João, nós vemos quão glorioso o Senhor Jesus foi. Você vê no livro de João também, que o apóstolo João nunca falava dele mesmo. Quando Jesus estava lá crucificado, ele olha e João diz assim: o Senhor falou ao discípulo que amava, que ele amava. Quem era o discípulo que Jesus amava? João. Mulher, eis aí o teu filho. E filho, eis aí a tua mãe.
João continua nos mostrando que ele não queria se mostrar, ele não queria de maneira nenhuma aparecer. Por isso que nós precisamos ter isso em mente. Quando nós começamos a aparecer, o Senhor começa a sumir. Mas como nós fazemos igual João Batista, que fala para os seus: é necessário que ele cresça e eu diminua, então o Senhor Jesus começa a ser entronizado na nossa vida. Amém? Quando ele vai falar um pouquinho à frente aqui no capítulo 13, ele vai falar que o discípulo a quem se encostava no peito de Jesus pergunta para Jesus: Senhor, quem é o traidor? Quem é esse discípulo que se recostava a cabeça no peito do Senhor? Esse era João. E ele tinha aprendido uma lição muito grande. E essa lição a igreja começava a se esquecer, que era necessário que o Senhor Jesus crescesse e as pessoas, os servos, diminuíssem. E isso João, em toda a sua sabedoria dada pelo Espírito Santo, nos mostra nesse livro, que verdadeiramente o Senhor foi pregado, e aquele que escreveu o livro não apareceu. Sendo instruído pelo Espírito Santo, João decidiu sair de cena. É tão difícil nós decidirmos sair de cena, mas João decidiu sair de cena. Amém? E ele dá testemunho do Senhor Jesus. E no capítulo 13, entrando então no texto, a palavra diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Irmãos, Jesus sabia realmente a condição que ele estava naquela hora. Ele sabia que chegou a sua hora. Então, quando o Senhor nos ama, o seu amor, ele não é condicionado a nada. Ele apenas nos ama pelo que ele é e pelo que nós somos. Mesmo sabendo que a sua hora era chegada e da traição de Judas, o Senhor os amou até o fim. Crie essa cena na sua mente, irmãos. Use a sua imaginação. O Senhor estava numa casa com os discípulos. Ele sabendo que ali dentre os 12 existia um que ia o trair. Ele sabia de tudo que ia acontecer com ele dali para adiante. E mesmo ele sabendo todas essas coisas, tudo que ele ia sofrer, tudo que ele ia padecer, assim mesmo ele os amou até o fim. E talvez você possa me perguntar: será que Jesus amou Judas? Você tem coragem de dizer que Jesus não amou Judas? Quando Judas o traiu, ele foi, deu um beijo no Senhor, e Jesus disse: aqui vens, amigo. O Senhor deu chance para Judas em todo momento. O Senhor amou Judas. Amém? Muitas vezes, irmãos, nós não amamos aqueles irmãos que são uma bênção para nós. Imagina se, entre aspas, existissem aqueles irmãos que não fosse bênção, né? O Senhor Jesus nos ensina um pouco mais agora. Ele ensina que mesmo ele sabendo de tudo que ele ia passar, ele amou eles até o fim, em um amor incondicional. E ele entregou tudo que ele tinha. Ele entregou a sua vida, e não somente por eles, agora por nós também. Irmãos, não importa o que você esteja fazendo, não importa o que eu fiz, o que você fez, o Senhor nos amou até o fim. Ele se entregou por mim e por você. E quando eu estava sentado ali, eu lembrava como eu era terrível, irmãos. Hoje eu estou um pouquinho melhor, os irmãos já não me aguentam muito. Mas se vocês me conhecessem como eu era antes, vocês iam ver como o Senhor foi misericordioso comigo. O que eu teria, irmãos, para dar para vocês? A única coisa que eu teria para dar para vocês é vocês me usar como um mau testemunho. Falou: estava lá vendo Israel, vocês estão vendo tudo que ele está fazendo lá, vocês não podem fazer assim. Era para a única coisa que eu serviria para vocês, irmãos.
para vocês me olhar e ver um mau testemunho. E como o Senhor tem feito isso no nosso meio, como o Senhor tem nos recuperado, irmãos. Essa transformação, que é a salvação das nossas almas, que é a nossa conversão, é gradativamente. Mas o Senhor não desiste de você, irmão. Você pode desistir do Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus não desiste de você. Ele nos ama até o fim. Às vezes, quando pecamos e a nossa consciência inflama a nossa mente, então pensamos que não tem mais jeito. Para nós não tem mais jeito. E o Senhor Jesus olha para nós e volta o seu amor para nós e sempre está nos dando chance, irmãos. Somos nós que não damos chances para nós mesmos. E é isso que o Senhor Jesus nos mostra. Quando o apóstolo João está escrevendo que ele, sabendo que devia passar no mundo, que deveria voltar para o Pai, ele naquela cena toda, ele olha para os discípulos e a palavra diz que ele os amou até o fim. Um amor incondicional. Um amor que não espera nada em troca. Irmãos, o Senhor não espera nada em troca de você. O Senhor espera que você seja sincero perante Ele. A sinceridade quebra o coração do nosso Deus. O problema com Deus é a hipocrisia. Quando somos hipócritas diante de Deus, daí o Senhor vem e isso irrita o coração de Deus. Você vê que o Senhor Jesus se irritou tantas vezes com os fariseus, porque eles não diziam quem eles eram, e eles queriam enganar o autor da vida. Irmão, não engane o autor da vida. Precisamos ser um livro aberto para Deus, porque não temos como enganar Deus, porque Deus não é como o homem. Deus vê o coração. Deus olha para o nosso coração, para o nosso interior. E o Senhor Jesus se depara com aquela cena, e a palavra diz que no capítulo 13, verso 2, durante a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara nas suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia, e passou a lavar os pés dos discípulos, e enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Jesus sabia da condição daquela época. E Jesus se depara com os discípulos. E eles, quando entravam numa casa, era uma tradição judaica, que havia uma bacia e também ali uma toalha com água, para que, quando os convidados entrassem naquela casa, o servo, que era o pior servo daquela época, chegasse, pegasse a toalha, colocasse água na bacia, e com aquela toalha, lavasse os pés dos convidados. Aí você monta essa cena na sua mente agora. Estava o Senhor Jesus com os discípulos. Irmãos, nenhum dos discípulos teve a capacidade, vendo a bacia, vendo a toalha, vendo a água, de colocar a água naquela bacia e lavar os pés dos outros. Por quê? Porque naquela época os discípulos já discutiam entre si. O próprio João pergunta para o mestre: mestre, quem será o maior no reino? E o Senhor Jesus, na sua infinita bondade, através do apóstolo João, que compreendeu essas coisas, nos deixou escrito que o Senhor Jesus, sendo Deus, sendo a vida de Deus, sendo o Criador de todas as coisas, Ele mesmo tomou a toalha, tomou a água, encheu a bacia d'água e lavou os pés dos discípulos. Que ensinamento para nós, irmãos. Às vezes nós temos tudo já para fazer a obra do Senhor, né? Mas nós não queremos deixar aquele manto babilônico que trouxemos lá da religião.
O Senhor sendo Deus, quando Ele tira o manto dele, Ele está nos demonstrando que Ele entrega toda a sua deidade, deixa a sua deidade de lado, e Ele pega a toalha, e Ele se cinge com a toalha, que demonstra que Ele se fez servo, como está lá em Filipenses capítulo 2, versos 5, 6 e 7. E Ele sendo Deus, no meio de todos aqueles irmãos, Ele toma a iniciativa de lavar os pés dos apóstolos. Ó irmãos, como nós precisamos ter iniciativa na igreja. Como nós temos esperado uns pelos outros. E o Senhor Jesus não nos demonstrou isso. Ele sendo Deus, sendo nosso cabeça, sendo nosso governador, Ele tomou a iniciativa. Às vezes nós temos tudo para servir o Senhor, mas não queremos servir. Achamos que não, a palavra do Senhor precisa quebrar essas fortalezas nas nossas mentes. Você se expõe à palavra do Senhor hoje? Você reconhece a autoridade da palavra de Deus hoje? Então deixe a palavra do Senhor te limpar, porque ela é poderosa, irmãos, para nos limpar, para nos fazer frutificar para o nosso Deus. Se você não deixar, a palavra diz que o próprio Jesus fala para Pedro: se você não deixar eu lavar o teu pé, Pedro, você não tem parte comigo. Então nós estamos nessa, imagine, irmão, use a sua imaginação para o bem. Nós estamos nessa cena. E Pedro religioso naquela época, sabe por quê, irmãos? Porque quando nós somos religiosos, até para o Senhor nós dizemos não. Já não é a primeira vez que Pedro diz não para o Senhor. Quando o Senhor manda que ele matasse aqueles animais imundos, lá no livro de Atos, e comesse, ele fala: não, Senhor. E aqui ele também diz: não, Senhor, eu não quero que tu lave meus pés. E o Senhor diz para ele: se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Sabe por quê, irmãos? Se nós não reconhecermos a autoridade da palavra de Deus, nós não vamos conseguir servir os irmãos, nós não vamos ter parte com o Senhor. Você pode ser até salvo, porque o Senhor diz assim: aquele que já se banhou, não precisa tomar banho de novo, porque quando Jesus pega no pé de Pedro, ele diz: não, não, Senhor, não somente os pés, mas a cabeça, a mão, todo o corpo. O Senhor diz para ele: não, aquele que já está limpo não necessita limpar-se novamente, apenas os pés. Porque, irmãos, os nossos pés se apressam para correr para longe do Senhor Jesus. Por isso a palavra de Deus precisa limpar os nossos pés. Lá no livro de Efésios capítulo 5, quando a palavra está dizendo que o homem purifica a mulher através da água, que é a palavra de Deus, essa é a mesma água que simbolizada aqui por Senhor Jesus. Porque muitos irmãos leem essa passagem e fazem disso um ritual. Ó, irmãos, há muitos irmãos lavando o pé dos outros aí na quinta-feira, antes da quinta-feira santa. Mas quando você vai para a palavra do Senhor, você vê que em Atos, em todo o decorrer da história da igreja, não existiu esse ritual, porque o Senhor queria mostrar alguma coisa, porque Ele falou: Pedro, agora tu não vai entender o que eu estou fazendo, mas depois tu entenderás. Pedro na hora não conseguiu entender, mas depois ele entendeu. Irmãos, o sistema de crença, a religiosidade, não nos deixa entender a palavra de Deus. Pedro achava que estava fazendo uma grande coisa. Pedro diz: não, Senhor, não vou deixar que tu lave meus pés. Irmãos, você lembra que lá no capítulo 1, no começo, João Batista falou que ele não era nem digno de desatar as alpargas dos pés do Senhor. Pedro reconheceu a autoridade. Aí você vê agora aquele que os homens não eram dignos de desatar as alpargas, você vê esse mesmo homem se dobrando, deixando a sua deidade, tomando uma forma de servo, pegando água e colocando numa bacia, tendo atitude. E esse mesmo, do qual ninguém no mundo
teria a honra de desatar as alpargas dos pés, esse homem, sendo Deus, humilhou-se e foi lá e lavou os pés dos apóstolos. Ó, irmãos, que ensinamentos tão grandes! Como nós precisamos repensar os nossos conceitos. Como nós precisamos nos apressar para chegar mais perto do Senhor Jesus. Porque hoje, irmãos, nós vivemos numa era de Laodiceia. Você vê muitas denominações, do qual aqueles que se acham grandes homens, constroem grandes construções milionárias, se vestem como reis e rainhas, e pregam a suposta palavra de Deus. E a palavra do Senhor diz lá em Apocalipse capítulo 3, porque dizes, rico sou e não tenho necessidade que ninguém me ensine. E realmente, a grande cristandade atual diz assim, nós somos ricos. Nós temos um templo com ar-condicionado, nosso templo acomoda 20 mil irmãos. Nós vivemos nessa era, irmãos. E nós precisamos lutar pela verdade do Evangelho, porque o Senhor não foi assim. Tudo que o Senhor tinha, irmãos, marca essa palavra, o Senhor investiu em pessoas, até mesmo a sua própria vida. O Senhor não investiu nem um tijolo em lugar nenhum. Pelo contrário, quando Ele olhou para o templo, Ele diz, aqui não vai sobrar pedra sobre pedra que não seja derribada. Tudo que Ele tinha, Ele investiu nos irmãos, até mesmo a sua própria vida. Esse é o ensinamento, esse é o Evangelho de Cristo Jesus. E nós temos alguns pontos. O Senhor levantou e tirou a sua vestimenta, Ele sendo Deus. Vamos ler lá Filipenses, capítulo 2, sei que muitos irmãos têm esses versículos de cor, mas há uma necessidade de nós nos expormos à palavra de Deus. Amém? Tendo em vós o mesmo sentimento que houve, capítulo 2, verso 5, que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Olha o que o Senhor Jesus estava nos mostrando lá. Ele sendo Deus, Ele tirou, se esvaziou. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. O que Ele pegou lá, a toalha do servo, e se cingiu. Tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? O Senhor fez isso. O Senhor sendo Deus, Ele... E muitas vezes, irmãos, nós não sendo nada, como diz lá em Gálatas capítulo 6, verso 3, nós não queremos nos esvaziar. Nós não nos submetemos ao crivo da palavra de Deus. Quantas vezes eu me deparo com irmãos que dizem assim, eu aprendi assim desde criança, e isso aqui é assim, não interessa o que vocês falam, mas isso aqui é assim. Ou seja, religioso igual Pedro. Não, Senhor, tu não vai lavar meu pé, não. Porque quem sou eu para tu lavar meu pé? Porque quando somos religiosos, não nos submetemos à palavra de Deus.
Por quê, irmãos? Porque a verdade, entre aspas, já está em nós. Nós somos os donos da verdade. Como dizem os irmãos, nós saímos de Babilônia e vamos fora de Babilônia e apontamos erros dos irmãos. Olha lá, aquele irmão fazendo isso, olha lá, aquele irmão fazendo aquilo. E nós fora de Babilônia, mas com aquela capa babilônica, né? Saímos de Babilônia, mas Babilônia não saiu do nosso coração. Assim como aquele povo que tentou sair de Babilônia, sentiram saudade das coisas que aconteciam em Babilônia. E eles falavam assim: poxa, lá nós tinha tudo, lá nós tinha comida, lá nós nos reuníamos, nós louvava a Deus junto com os outros deuses, né? Mas também tinha Deus, estava tudo certo, irmão. Que erro tem em agradar a Deus e agradar os homens? Não tem erro nenhum. Que erro tem nos botar um jogo de luz aqui, alguma coisa, e fazer um sonzão, mesmo que não está na Bíblia, mas vamos fazer, irmão, porque isso aí é coisa boa, é coisa fina, isso aí vai agradar as pessoas vão se sentir bem. Jogo de luz, né? Ou eles começaram a colorir as janelas dos locais de reunião, porque cada cor significava alguma coisa, entende? Então, para deixar os irmãos zen, vamos colorir essas janelas aqui. Vocês veem essas grandes catedrais, não pense que é por qualquer motivo que as janelas são coloridas. Não, irmão, tem um motivo. É um motivo babilônico. É um motivo muito triste, que alcançou o povo de Deus, e João sabia disso. E João agora ele começa a mostrar enfaticamente as facetas do Filho de Deus. Aí ele mostra para nós: olha, irmãos, está vendo? O Senhor Jesus sendo Deus, ele estava lá com 12, nenhum dos 12 teve a capacidade, vendo o que precisava fazer, de fazer aquilo que ele fez, mas ele foi lá e nos ensinou como fazer. Como assim, Israel? O Senhor te ensina assim, irmão, e me ensina assim. Quando você vê alguma coisa para fazer e ninguém está fazendo, é porque aquela coisa era para você fazer, porque você que está vendo. Se nós pensarmos assim, a obra de Deus vai crescer muito. E é por nossa causa, porque nós não temos nos submetido à palavra de Deus e à autoridade da palavra de Deus, que às vezes nós estamos estagnando na fé, não crescemos por um lado nem para o outro. Que tristeza, irmãos, você vê um irmão que não cresce. Que alegria numa reunião de oração, que você vê um irmão orando, na oração do irmão você vê como o irmão cresceu. Isso não tem dinheiro que pague. Mas que tristeza, irmão, para um servo de Deus. Se o servo já se entristece, você imagina o nosso Senhor, quando aquele irmão fica estagnado, paralisado, e não se mexe nem para um lado nem para o outro. É uma tristeza. Ele, além de não crescer, ele começa a virar um peso. Precisamos rever essas coisas e aprender aquilo que o Senhor Jesus quer nos ensinar. Ele, sendo Deus, ele deixou a sua deidade no meio de um monte de servos, pescadores. Aí você vê como a nossa humanidade é terrível, irmãos. O Senhor, a maioria dos seus seguidores, os apóstolos, eles eram pessoas simples, e começaram a andar um pouco com o Senhor, já não queriam ser mais simples. João mesmo, no começo da sua vida com o Senhor, ele vai lá: ó Senhor, manda que desça fogo do céu e consuma esses. Vê João, e agora você vê o próprio João demonstrando essas facetas do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele aprendeu com o Senhor muitas coisas que os outros irmãos não prestaram atenção. O apóstolo João prestou atenção, e como uma cereja do bolo, ele nos mostra no Evangelho de João. O nosso Senhor é assim, irmãos. Ele deixou, primeiro ele tirou a sua vestimenta. A segunda coisa que ele fez, ele se cingiu com uma toalha de servo. Tomou a forma de servo. E depois o que ele fez? Ele pegou água e colocou na bacia. Efésios 5, 26. Que a mulher, ela lavada pela lavagem da palavra, pela lavagem da água, que é a palavra de Deus. Agora, quando eu leio esses textos, irmãos,
Isso me traz um temor santo no meu coração, porque aquele irmão que de certa forma o Senhor chama para lavar os pés dos outros irmãos através da palavra, ele precisa ter palavra, irmão. E para nós termos palavra, nós precisamos buscar na fonte. Nós temos uma fonte que jorra para a vida eterna. Essa fonte é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas precisa ter água. Quando você tentar lavar os pés dos irmãos sem água, você pega aquela mão com sujeira, vai além de sujar mais os irmãos, vai sujar você também. Porque o Senhor Jesus ele pegou a água e colocou na bacia. E com aquela água ele lavou os pés dos discípulos. E não somente lavou, agora o Senhor pega aquela vestimenta que ele tem, que é aquela toalha, e com aquilo que ele tinha na hora, ele enxuga os pés dos discípulos. Irmãos, tudo aquilo que nós temos, nós precisamos usar em prol da igreja do Senhor Jesus Cristo. O Senhor pegou o que ele vestia na hora, e ele enxugou aqueles pés sujos com o que ele tinha. Ele sendo Deus, tudo foi feito por ele, tudo era dele. Ele é dono de todas as coisas. Por ele tudo subsiste. Por ele que o sol está no lugar que está, a terra está no lugar que está. Ele comanda todas as coisas. E naquela hora ele estava apenas com uma toalha. E ele continua entregando tudo que ele tinha em prol dos irmãos. Será que nós estamos dispostos a entregar tudo que nós temos em prol da igreja de Deus, irmãos? Ou nós estamos tomando as coisas para nós somente e esquecendo do povo de Deus? Não foi isso que o Senhor ensinou, irmãos. Não é isso que nós pregamos aqui. O Senhor nos dá as coisas para nós servirmos os santos de Deus. Porque senão aquilo que você tem é maldição para a sua vida, irmão. Porque nós temos duas escolhas: ou aquilo que temos é uma bênção para nossas vidas, ou aquilo que temos é uma maldição para as nossas vidas. A sua casa pode ser uma bênção para a sua vida, mas ela também pode ser uma maldição para a sua vida. O seu trabalho é uma bênção para a sua vida, irmãos, mas o seu trabalho também pode ser uma maldição para a tua vida. E assim por diante. Tudo que temos, nós precisamos colocar à disposição do nosso Senhor Jesus Cristo. Era isso que o Senhor Jesus queria nos mostrar. Mas a religião não nos deixa enxergar isso, irmãos. Precisamos montar essa cena. Você montou comigo essa cena? Montou? Você vê os 12 discípulos, você vê o Senhor, e eles já estavam, ainda que o Senhor merecia toda a adoração e toda a exaltação, mas eles já estavam naquele espírito de quem vai sentar do lado dele, né? Quem vai ficar com ele onde ele está? Eles estavam assim. E o Senhor precisava ensinar que não é assim. E hoje, várias vertentes de irmãos correm por esse lado. Quem será o maior? Hoje nós somos ricos, ninguém precisa nos ajudar, ninguém precisa me ensinar, irmão, já sei tudo. Eu não tenho mais nada que aprender com o Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor se renova a cada dia. A cada dia o Senhor nos ganha um pouquinho mais. Precisamos deixar de olhar para as aparências e começar a olhar para Cristo, porque Cristo, Ele é todo suficiente. Capítulo 13, verso 6. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? E Jesus respondeu: o que eu faço você não vai saber agora, mas vai compreender depois. E realmente, irmãos, Pedro não tinha capacidade para enxergar o que o Senhor Jesus estava fazendo, porque existia algo dentro de Pedro que precisava ser
modificado. Pedro precisava ser quebrado, como ele foi quebrado. E ele não entendeu. Mas ele se submeteu. Olha que coisa linda, irmãos. Muitas coisas de Deus, eu e você não vamos entender. Ele não entendeu o Senhor. O próprio Senhor Jesus disse para ele: você não vai entender agora. Então você pode crer que Pedro não entendeu. Mas você vai compreender depois. E realmente Pedro compreendeu depois. Qual o ensinamento? Muitas vezes nós lemos a palavra de Deus e não compreendemos. Mas mesmo assim, nós precisamos nos submeter à palavra de Deus. Ah, irmão, quando se trata de casamento, eu não consigo compreender como que eu vou ser em tudo sujeito ao meu marido. Ah, irmão, difícil, né? Mas é a palavra de Deus. E existem coisas que você não vai entender, mas você precisa se submeter. Ô irmão, como é que eu vou amar mais a minha esposa do que eu mesmo? Irmão, também falo para você e para mim. Existem coisas que você no momento não vai compreender. Talvez nós vamos compreender um pouquinho mais à frente. Mas nós precisamos nos submeter. Amém? Pedro, por ser religioso, não queria se submeter. Mas Jesus disse a ele, e ele disse a Jesus: nunca me lavarás os pés. Poxa, Pedro era forte nele mesmo, né? Mas ele se submeteu, irmãos. E o Senhor foi e confrontou ele com a palavra. Ah, irmão, é tão duro quando o Senhor nos confronta com a palavra, né? Geralmente a gente pensa que o irmão está pregando para mim. Aquele irmão lá está falando para mim. Está sabendo? Está me dando altas indiretas. Pedro não fez isso com o Senhor, não, irmão. Ele se submeteu quando o Senhor disse para ele: se eu não te lavar, não tem partes comigo. Aí ele, opa, o Senhor está... O que ele está fazendo aí é algo sério. Irmãos, isso é uma realidade espiritual. Se nós não deixarmos o Senhor nos lavar os pés com a sua palavra, nós não vamos ter parte com o Senhor. O Senhor não vai conseguir transformar as nossas vidas. O Senhor deseja e anseia que nós cheguemos, como diz lá em Efésios, à estatura de varão perfeito. Mas se nós não nos submetermos à autoridade da palavra, e não reconhecermos a autoridade do Filho de Deus, o Senhor mesmo disse: tu não tem parte comigo. Ai, rapaz. E agora onde é que fica aqueles irmãos que creem de uma maneira distorcida em predestinação? O Senhor tinha salvado Pedro, e agora? Ele vai largar Pedro de lado? Pedro não vai ter parte com ele? Irmão, o Senhor falou para Pedro. Pedro teve uma escolha. Você concorda comigo? Ou você acha que Pedro não teve a escolha de dizer: não, Senhor, tu não vai lavar meu pé? Ele já tinha dito várias vezes não para o Senhor. Não é verdade? Você lembra? No livro de Atos, quando ele tem aquela visão daqueles animais imundos, o Senhor olha para ele, mata e come. Ele: não, Senhor. Opa! Por que ele disse não? Porque o judaísmo estava encravado na cabeça de Pedro, e ele achava que o certo era não comer carne de animais imundos, mesmo que o próprio Senhor Jesus falou para ele: mata e come. A religião que estava dentro da cabeça dele fez com que ele falasse: não, Senhor. É até uma frase meia desconexa, né? Não, Senhor. Se você reconhece alguém como Senhor, como você vai dizer não para o seu Senhor? Mas Pedro, como ele era religioso na época, ele disse: não, Senhor. E aqui o Senhor vai levar o pé dele? Não, não, Senhor. Só que o Senhor pega e sempre dá um puxão de orelha em Pedro. Pedro, como o Senhor precisa fazer conosco, né? Quantos puxões de orelha nós temos levado?
Quanto o Senhor tem falado conosco, para que nós possamos mudar de vida, seguir a palavra do Senhor, se submeter à palavra de Deus. Deus tem nos dado tudo o que precisamos para servir Ele. Assim como naquela sala existia bacia, existia água, existia toalha, e estavam os discípulos, e talvez fingiam que nem vissem aquelas coisas, porque qual que queria ser o menor dentre eles, né? Sendo que o Senhor sempre falava que o maior dentre vós é o teu servo. Mas estavam os discípulos dizendo: não, deixa que o Marcelo lava, né? Sou mais velho, né? Então deixa que o Marcelo lava. Daí o outro dizia, o irmão Lucas falava: não, deixa que o Rodrigo lava, sou mais velho, né? E assim por diante. E o Senhor vendo isso, irmão, use a sua imaginação para ver a palavra e a obra do Senhor. O Senhor, Ele deu o exemplo. Já que ninguém faz, eu vou mostrar para vocês como se faz. Ele foi lá e Ele fez. Amém? E quando Pedro viu que ele ia lavar seus pés, Pedro disse: não me lave os pés. E o Senhor foi duro com ele: se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo. Aí ele se quebrantou, né? Porque Pedro era religioso, irmãos, mas Pedro era quebrantado diante de Deus. Pedro era duro, mas quando o Senhor falava, a palavra do Senhor era rema para a vida dele. O Senhor pegou muito duro com Pedro. No capítulo 16 de Mateus, quando ele mostrou para Pedro quem ele era, ele disse para Pedro: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Pai que estás no céu. Eu também te digo que tu és Petros, uma pequena rocha, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E ele dá as chaves da igreja para Pedro, e Pedro sai todo bobo, né? Um pouquinho mais embaixo, Jesus fala o que vai acontecer com ele, e Pedro diz: não te faça isso, Senhor. E o Senhor já pega ele: para trás de mim, Satanás, que só conhece as coisas dos homens. O Senhor foi muito duro com Pedro. Por quê, irmãos? Porque ele precisava transformar a vida de Pedro. E Pedro foi transformado. Você precisa ler um livro do irmão Delcio que diz os 7 degraus da vida de Pedro, da ascensão e da queda. É muito bom esse livro. Você vai ver como o Senhor Jesus tratou com Pedro. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo que ele tinha, todo o seu tempo, ele investiu em pessoas. E por isso nós estamos aqui. Se o Senhor guardasse o que ele tinha, investido em lugares, em coisas, em bens materiais, nós não estaríamos aqui. Mas porque ele se entregou de uma forma completa, hoje eu e você estamos aqui. E hoje, novamente, irmãos, hoje nós lembramos a morte e a ressurreição do Senhor até que Ele venha. Está aqui o pão, está aqui o cálice. Nós estamos lembrando a obra do Senhor Jesus Cristo. Estamos lembrando o sacrifício dEle, tudo que Ele fez por nós. E novamente, Ele vem como um servo. E através da sua palavra, Ele quer lavar os nossos pés. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor Jesus. É por isso que nós estamos aqui. Não foi por causa de mérito nenhum meu ou mérito de você. Nós estamos aqui por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, acima da terra, na terra, embaixo da terra. Porque todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? E esse é o ensinamento que o Senhor nos dá hoje. Vamos nos colocar de pé, irmãos?